Uma reverência pela vida deveria ser a fundação da terceira dimensão. As pessoas são tão irreverentes com a vida. Elas ainda continuam matando animais para comer. Elas chamam isso de esporte. E se o animal as come, elas chamam isso de calamidade. É estranho. Num esporte, ambas as partes deveriam ser dadas iguais oportunidades, mas os animais não têm armas e você tem rifles ou flechas. Uma grande reverência pela vida deveria ser ensinada, porque a vida é Deus e não existe outro Deus a não ser a própria vida, alegria, risada, um senso de humor. Em resumo, um espírito que dança. A quarta dimensão deveria ser a da arte e da criatividade. Pintura, música, artesanato, cerâmica, alvenaria. Qualquer coisa que seja criativa. Todas as áreas da criatividade deveriam ser permitidas. Os estudantes podem escolher. Deveriam existir somente poucas coisas compulsórias. Por exemplo, uma língua internacional, uma certa capacidade para ganhar o próprio sustento, uma certa arte criativa, todas seriam obrigatórias. Você pode escolher através de todo o arco-íris as artes criativas, porque a menos que um homem aprenda a criar, ele jamais se tornará parte da existência, que é constantemente criativa. Sendo criativa, a pessoa se torna divina. A criatividade é a única prece. E a quinta dimensão deveria ser a arte de morrer. Nessa quinta dimensão estarão todas as meditações para que você possa saber que não existe morte, para que você possa se tornar consciente de uma vida eterna dentro de você. Isso deveria ser absolutamente essencial, porque todo mundo deve morrer, ninguém pode evitar isso. E debaixo do amplo guarda-chuva da meditação, você pode ser introduzido ao Zen, ao Tao, a Yoga, ao Hasidismo, a todos os tipos e a todas as possibilidades que têm existido, mas que a educação tem ignorado. Nesta quinta dimensão, você deveria também ser introduzido às artes marciais, como o Aikido, Jiu-Jitsu, Judô. Sem armas, a arte da defesa pessoal, e não somente da defesa pessoal, mas simultaneamente também uma meditação. A nova comuna terá uma educação completa, uma educação total. Tudo que é essencial deveria ser compulsório e tudo que não é essencial deveria ser opcional. Cada um pode escolher entre os opcionais, que são muitos. E, uma vez que os básicos são preenchidos, então você deve conhecer algo que possa ser gozado, como a música, a dança, a pintura. E você tem que saber algo que o ajude a ir para dentro, a conhecer a si mesmo. E tudo isso pode ser feito muito facilmente, sem qualquer dificuldade. Eu próprio fui professor e me demiti da universidade através de um bilhete do qual dizia que isso não era educação, mas pura estupidez. Você não estava ensinando alguma coisa significativa, mas essa educação insignificante predomina em todo o mundo. Não importa onde, na União Soviética ou nos Estados Unidos, ninguém tem procurado por uma educação mais completa, mais total. Nesse sentido, quase todo mundo é ineducado, mesmo aqueles que têm grandes diplomas são ineducados nas áreas mais vastas da vida. Uns poucos são mais ineducados, uns outros são menos, mas achar um homem instruído é impossível, porque a educação como um todo não existe em parte alguma. The Golden Future, 23 de maio de 1987. Ótimo dia. Ensino, um rebaixar ou um erguer? Amado Bhagwan, você nos diz muitas vezes que não deveríamos julgar a nós mesmos ou a outras pessoas. Eu sou professor e, por causa do meu trabalho, tenho que julgar os estudantes. Agora estou preocupado com a forma de atuar em meu trabalho. Você pode me dar alguma ajuda? O fato de eu dizer que você não deveria julgar não significa que não pode dizer a um aluno, sendo você o professor, que a resposta dele não está correta. Isso não é julgar a pessoa, isso é julgar o ato. E eu não estou dizendo que não deva julgar o ato. Isso é algo totalmente diferente. Porque, por exemplo, alguém é ladrão, você pode julgar que é errado roubar,
mas não julgue a pessoa, porque esta é um fenômeno muito vasto e o ato é uma coisa pequena. O ato é um fragmento tão diminuto que este fragmento não deveria originar um julgamento sobre a pessoa toda. Um ladrão pode ter muitos valores bonitos. Ele pode ser verdadeiro, pode ser sincero, pode ser uma pessoa muito amorosa. Mas na maioria das vezes o que ocorre é justamente o oposto. As pessoas passam a julgar pessoas ao invés de ações. Ações devem ser corrigidas, especialmente em uma profissão como a de ensinar. Você deve corrigir, você não pode permitir que os alunos continuem cometendo erros. Isso será muito cruel, isso não será compassivo. Mas não os corrija de acordo com a tradição, com as convenções, de acordo com a assim chamada moralidade, de acordo com seus preconceitos. Sempre que estiver corrigindo alguém, seja muito meditativo, seja muito silencioso, olhe a coisa inteira sobre todas as perspectivas. Talvez eles estejam fazendo a coisa correta, e a sua prevenção será absolutamente incorreta. Assim, quando digo não julgue, quero simplesmente dizer que nenhuma ação lhe dará o direito de condenar uma pessoa. Se a ação não for correta, ajude a pessoa, descubra por que a ação está errada. Mas não há qualquer julgamento nisso, não tire a dignidade da pessoa, não a humilhe, não a faça sentir culpada. E é isso que quero dizer com não julgar. Mas quanto a corrigir, sem preconceito, silenciosamente, com consciência, se você perceber que alguma coisa está errada e que esta coisa destruirá a inteligência dessa pessoa, que levará por caminhos incorretos em sua vida, então ajude-a. O trabalho do professor não é apenas ensinar coisas fúteis, geografia, história e todo tipo de tolice. Sua função básica é levar o aluno a uma consciência melhor, a uma consciência mais alta. Esse deveria ser o seu amor e sua compaixão. E esse deveria ser o único valor pelo qual você julga qualquer ação como certa ou errada. Mas nunca em momento algum deixe que a pessoa sinta que está sendo condenada. Pelo contrário, deixe-a sentir que está sendo amada e por amor que você tentou corrigi-la. Um sujeito deitado numa cama de hospital está acordado depois de uma anestesia, quando percebe um médico sentado ao seu lado. Tenho boas e más notícias para você, diz o médico. Qual prefere ouvir primeiro? Ah, geme o sujeito, conte-me a má. Bem, diz o médico, tivemos que amputar ambas as suas pernas acima do joelho. Ah, geme o sujeito, isso é terrível. Depois de se recuperar do choque, ele pergunta ao médico pela boa notícia. Bem, diz o médico, o cara da cama ao lado gostaria de comprar seus chinelos. Simplesmente não seja sério. Não pense que, por ser professor, você tem que trabalhar muito sério. Olhe a vida com os olhos mais brincalhões. A vida é realmente engraçada. Não há nada a ser julgado. Todos estão dando o melhor de si. Se você se sente perturbado por alguém, o problema é seu, não dele. Primeiro, corrija a si mesmo. The Invitation, seção 23, 9 de setembro de 1987. Conflito de gerações, um desrespeito mútuo. Amado Bhagwan, o que é esse conflito de gerações? Eu tenho ouvido tanto falar a esse respeito por esses dias. 2 velhos de 80 anos estavam sentados em seu clube quando um disse: Você acha que há tanto amor, tanto divertimento acontecendo quanto costuma haver? Certamente, disse o outro. Mas há todo um novo bando fazendo isso. O conflito de gerações é isso. Uma grande multidão estava esperando silenciosamente ao pé da montanha. Moisés havia partido horas antes. De repente, seu manto branco surgiu, tremulando na brisa, e logo o profeta estava diante do seu rebanho. Povo de Israel, eu estive durante 7 horas com o Senhor e tenho algumas notícias boas e algumas notícias más. Fale, ó Moisés, clamou a multidão. A boa notícia, disse Moisés, é que consegui baixar o número de mandamentos para 10.
O povo aplaudiu, então bradaram: Moisés, qual é a má notícia? Moisés respondeu tristemente: o adultério ainda está incluído. Para a nova geração, ele não está mais incluído. E esse é o conflito de gerações. Agora o significado do adultério mudou inteiramente. Significa simplesmente ser adulto. Jamais houve qualquer conflito de gerações no passado. Portanto, devemos examiná-lo em profundidade, porque esta é a primeira vez em toda a história do homem que até mesmo a expressão conflito de gerações passou a ser usada. E a distância entre as gerações está aumentando cada dia a dia. A distância parece ser intransponível. Certamente há muita psicologia por trás disso. No passado, a juventude não existia. Você ficará surpreso ao saber que as crianças se tornavam adultas sem passarem pela juventude. O menino de 6, 7 anos de idade começava a trabalhar com o pai. Seu pai era carpinteiro, ele aprenderia carpintaria, ou pelo menos auxiliaria o seu pai. Seu pai era fazendeiro, ele iria para o campo com o pai, o ajudaria com os animais, as vacas, os cavalos. Com 6 ou 7 anos, ele já teria entrado na vida. Com a idade de 20, ele já estaria casado, já teria alguns filhos.